Olá, meus clientes, meus amigos. Vamos lá, mais uma parte aí da nossa apresentação de componentes e manutenção para cadeira de rodas, né? Nosso tema agora vai para a parte eletrônica, comandos e módulos, tá? E vocês verão que são algumas variáveis bem interessantes entre cada modelo, tá? Isso tanto em eficiência como em custeio. No caso aqui, a nossa grande amiga manequim aqui, nós usamos a Freedom Millennium C. A Freedom, ela usa o sistema Connect, que sem dúvidas, ele no Brasil, e acho que até no mundo, ele veio revolucionar algumas coisas, tá? Ele é um sistema digital, que você tem a central de comando e um módulo, ele está na parte traseira, ele é independente, onde você consegue alguns ajustes técnicos por sistema remoto. Então eu consigo fazer, quer dizer, nesse caso não nós, né, mas assim, assistências técnicas em geral, e somente não sou só eu, e a própria Freedom, a gente consegue conversar com a cadeira por USB. Você tem um cabo que você conecta direto na sua interface, e lá eles conseguem mapear a sua cadeira, seja para correções lógicas, ou pelo menos te dar um indicativo qual que é a correção física que tem que ser feito. Tá? Isso é muito legal, então você minimiza a necessidade de troca a qualquer caso de avaria. Tá? Essa é a situação pontual da Freedom. No caso da Jaguaribe, da Ottobock, da Ortobras e também da Delamed, eles usam o sistema Penningiles, tá? Que em questões de comando é o que tem de melhor no mundo, usados nas principais cadeiras aí, das mais renomeadas marcas, seja Estados Unidos e Europa. Tá? A Ortobras, a Ottobock e a Jaguaribe, eles usam a variável com o comando, o módulo externo VR2. Aqui seria o distribuidor do que o comando envia, ele recebe e manda as respostas para os motores e ele que recebe a alimentação da bateria. Tá? Aqui, vamos dizer assim, é o hub de tudo que acontece na cadeira. A vantagem de você ter esse trabalho em conjunto a cadeira se torna com uma resposta muito boa e você tem uma outra vantagem, né? No caso de avarias, dependendo do caso da avaria, você consegue cortar. Se for um problema de placa, você basta fazer a substituição do comando, você preserva o módulo, vice-versa. Alguns problemas de identificação no módulo, você vai fazer somente a troca dele. Você tem uma fracionalização do custo, né? E isso, na hora dos preços, vocês vão entender bem que isso vale muito a pena. Em relação à Delamed, ela trabalha com o sistema PIG também, porém eles usam o que tem de mais eficiente ou mais moderno, talvez, dos comandos PIG. Ele já usa o comando com módulo integrado. É muito bom em questão de segurança, o comando fica embutido, o módulo revestido, porém, no caso de sinistros totais, você tem a condenação total do sistema eletrônico. Você tem que fazer a troca completa. Assim como acontece com a Ortomix, que trabalha com outro sistema, a empresa que fornece cadeiras por Ortomix usa um sistema próprio de comando, que também vem com módulo integrado. Eles são muito eficientes, porém, no momento que você tem uma pane total, você vai condenar todo o sistema. Tá? Por último, tem a Praxis, que utiliza um sistema próprio, a Comfort faz um sistema próprio, independente também, assim como a Freedom. Comando e módulos independentes. Tá? Em manutenção, eu tinha dado um destaque para a Freedom na questão do sistema Connect. Tá? Lembre-se de uma coisa, o fato da Freedom ter o sistema Connect, ele identifica, consegue mapear
é feita algumas correções lógicas, mas não dá para garantir em todos os casos a certeza do reparo. Tá? O que a gente nota em geral é que os comandos freedom possuem, em geral, uma boa eficiência em reparos. Tá? No caso dos comandos Orthobras, Jaguaribe e Autoboc, você tem um sistema de diagnóstico de erros. Então, dependendo do problema, nem sempre é o comando. Né? Você tem luzes indicativas no painel que, de acordo com determinadas luzes acesas, ele te dá um informe da pane. Muitas vezes é falta de conexão correta de cabos, limpezas, freio eletromagnético de motor. Alguns casos de pane no joystick, eu não sou a pessoa mais isenta para falar. Aqui é um comparativo, né? Mas eu sugiro que vocês procurem parceiros de assistências técnicas. Alguns casos em comandos da linha P e G você consegue recuperar. Tá? Nos casos dos comandos Orthomix, a pane é completa. Tá? Se der uma pane no joystick, vá buscar uma outra no mercado. Tá? A Comfort também você tem uma boa chance de reparação. Nós vamos aos valores, que foi a ideia aí principal nossa. Né? Pegando os 3 parceiros aí que usam o mesmo sistema de eletrônica, a Jaguaribe ela tem um preço sugerido de R$ 1.037 num comando. Orthobras, R$ 1.080. Autoboc, não, vou corrigir aqui, eu vou me permitir um erro. Jaguaribe 1.030, Orthobras 1.020, Autoboc 1.330. A diferença é muito pequena, exatamente que as peças são as mesmas. Os 3 importam, inclusive. Tá? Aqui você deve ter alguma diferença tributária ou política comercial. Mas para vocês verem que não tem almoço de graça. O preço é o mesmo, então eles estão repassando pelo mesmo valor. Tá? Aqueles valores que eu tinha passado, que deu a discrepância, se referem ao módulo. Que no caso da Jaguaribe, ele vai para o 1.394, o do Orthobras o 1.086 e a Autoboc o 1.590. Tá? Essa variável, muito provável, pode acontecer nesse momento cambial que algumas empresas já estão repassando novos valores. De repente o estoque de uma já está atualizado com o câmbio atual. Algumas outras tenham ainda algum estoque. Lembrando que a Jaguaribe e a Orthobras montam as cadeiras no Brasil. Então eles têm que fazer importações muito grandes de comando para ter estoque. A Autoboc você já vem com a cadeira bruta. Tá? Mas nesses 3 vocês podem ver que é muito parelho. Né? E a gente fazendo a soma, você vai ter em média um pelo outro entre 2.200 a 2.800, um conjunto módulo e joystick. Tá? Já no caso da Delamed, a Delamed ela tem um custo de 2.520, inclusive, no conjunto, joystick e módulo integrado. Então, entenda, aquela situação que eu passei. Se você fraciona o problema, você pode pagar só aquele problema local. No caso da Delamed, tendo problema, a pancada ela vem toda de uma vez, tá? Só que, por outro lado, você está recebendo a versão mais atualizada desse joystick. Bom, a Freedom, aí você vê uma outra situação. A Freedom ela tem um custo mais elevado no joystick e no módulo. Um joystick da Freedom hoje, você teria um valor médio aí de R$ 1.500. O módulo, em torno de R$ 2.000. Só que, como eu expliquei para vocês, talvez a necessidade de você fazer um reparo no comando da Freedom é muito menor. Tá? Você tem uma chance de tentar ainda reparos que você vai ter um custo intermediário aí. No caso da Orthomix, aí a gente tem uma pancada. O custo hoje de um joystick módulo estaria em torno de R$ 4.200 ao consumidor. E não tem o que fazer.
tá? Na questão da avaria eletrônica, deu uma pane eletrônica, é isso daí. Ele não tem reparo. Tá? O sistema de placa deles não oferece. Você não consegue mapear o erro. Ele foi queimado, você tem que fazer reposição. Tanto que aí você entra numa contradição que muitas vezes, quando o câmbio ele era muito favorável, as cadeiras Orthomix elas eram uma das de menor custo de venda no Brasil. E olha, a cadeira é boa, tenha certeza, eu aqui revendi durante muitos anos. Tá? Só que eles têm uma cultura lá, países asiáticos, que o produto ele é eterno enquanto dura. Você usa ele até seu esgotamento total. Quando você quebra, você descarta esse produto e faz uma nova aquisição. Para o Brasil isso ainda não existe. O Brasil ainda tem uma cultura que é aquilo que se quebra, se arruma. Então você pega a Freedom, por um lado, ela tem um custo de venda não tão barato. A Jaguaribe também, Ortobras, os produtos nacionais, eles, durante muito tempo, eles não foram tão competitivos. Porém, na hora que você conserta, o custo de manutenção é bem menor. Hoje nós temos uma máxima que está provando isso. Aqueles produtos importados, eles estão perdendo uma competitividade quando você tem uma maior dependência de importação e o custo de reparo, que para eles lá nos outros países não se tem logística para se vender peça. E quando se vende, você tem um custo muito alto. Ok? Então, o que eu sugiro para vocês, para quem já tem a cadeira, cuidados com carregamento, usar estabilizador. A gente vai falar num outro vídeo específico sobre carregador e baterias, mas que vocês cuidem muito, proteja contra chuva, derramar líquidos, essas coisas no comando, porque na eventualidade de você ter um sinistro, a conta é salgada. Né? Para aqueles que ainda não compraram a cadeira, fazem comparativos, espero que isso ajude vocês a tomarem uma decisão mais centrada, não pensar somente naquele preço anunciado. Isso pode ser por um produto maravilhoso de excelente qualidade, porém essa conta você vai financiar num prazo futuro. Isso está acontecendo muito no Brasil. Nós tivemos nos últimos anos um fornecimento em massa, muitas pessoas tiveram, por programas governamentais, fornecimentos de cadeira. Essas pessoas adquiriram suas cadeiras, ficaram muito felizes, realizadas, tiveram autonomia, independência, emprego, tudo mais, porém estão no momento agora que essas cadeiras estão apresentando uma necessidade de reposição de peças, eles estão percebendo que o seu orçamento vai ser muito comprometido na aquisição desses componentes, né? E você não consegue migrar uma marca para outra na grande maioria dos casos, tá bom? Espero aqui ter ajudado vocês mais uma vez. Um abraço, um carinho sincero. Aproveito aqui para dar um grande abraço duplo aí, pessoal da SOS Motorizadas, pessoal da Barão Equipamentos, tantas outras empresas aí Brasil afora que trabalhem com assistência técnica de cadeiras. Abraço aí nossos clientes aí e ajudam nessa cadeia aí de fazer um grande carinho aí com a nossa rede de clientes, ok? Nos encontramos no próximo vídeo.